Vamos continuando a história, que não é história, vamos estudar sobre a dívida ativa por a Tribunal de Contas do município de São Paulo. Daí o que é a dívida ativa? Primeiro resumo. A dívida ativa tributária é a obrigação relativa a tributos, engloba também multas e juros decorrentes de tributos. Dívida ativa não tributária são todos os demais créditos que não decorrem de tributos. Não tributária não decorre de tributo, tributária decorre de tributo. E a gente vai fazer isso. O que é dívida ativa? Parece que é basicamente verificar se a especificação se ela é uma coisa de tributo ou não de tributo. Então, a noção geral da dívida ativa. A dívida ativa é um direito a receber de fazenda pública. Quem é que vai receber? A fazenda pública. E ela tem o quê? Direito a receber. Que nasce do quê? De uma obrigação não cumprida da parte do devedor. Ou, simplificadamente, corresponde a um crédito. Um crédito em favor da fazenda pública não recebido no prazo. Então, logo no momento da inscrição da dívida ativa, há registro de ativo. Daí não confunda o fato de nomenclatura, tá? O de termo dívida com obrigação. Dívida não é obrigação. Tá. Daí, chegando na 420, aparece assim: os créditos da fazenda pública, né? Que se lembra, ele não estava falando que dívida ativa era basicamente o crédito ou a dívida da fazenda pública. Então, os créditos da fazenda pública são de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como o quê? Escriturado significa como é que vai escrever no balanço patrimonial ou na escrituração no livro. Como uma receita de exercício em que foram arrecadadas, nas respectivas rúbricas orçamentárias. Os créditos em que se trata este artigo, exigíveis pelo transcurso de prazo para pagamento serão escritos de forma de legislação própria como dívida ativa, em registro próprio após apurada sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada esse título. A liquidez significa depois que fez as matemáticas de mais e menos. A dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública desse natureza proveniente da obrigação legal relativa a tributos e respectivas adicionais. Multas e dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda pública, tais como os provenientes de empréstimos, compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer natureza ou natureza, exceto as tributárias, fora os laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, instituições e um monte de coisa, né? Julgados bem assim como créditos decorrentes de obrigação em moeda estrangeira, em subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral ou de outras obrigações legais. O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor da moeda nacional com uma taxa cambial. Quando você vai usar esse treco para compra, na data da notificação ou intimação do devedor e pela autoridade administrativa, ou se na sua falta desse treco aí de mudar o crédito da moeda estrangeira, na data da inscrição da dívida ativa, incidindo a partir da conversão, a utilização, a atualização monetária e os juros de mora de acordo com os preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. Aí, de novo, a receita de dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, tudo que a gente falou, né, um monte de coisa, bem como os valores correspondentes ao quê? A respectiva, a utilização monetária, a multa e juros de mora e ou encargo. Ou seja, receita também diz sobre atualização monetária, também diz sobre multa e também diz sobre juros. Daí, essa atualização, multa e juros estão sobre o artigo 1 do decreto 1025. Que você acha que eu sei o que ele diz? Não tem nem ideia. Daí, a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria Fazenda Nacional. Da Fazenda Nacional, né? Porque quem vai receber é a Fazenda. A dívida ativa está escrita, tá. Daí o que? Após uma operação líquida e certa, que a gente viu no parágrafo 3. Ou seja, após sua inscrição, a dívida ativa constitui uma prova inequívoca de que o devedor tem que pagar. Ele está inadimplente diante da fazenda e tem que pagar com o processo. E tem que ser executado. Porém, trata-se de mera presunção, podendo ser provado pelo próprio sujeito passivo, ou seja, o cara quer pagar, na relação de obrigatoriedade que a dívida de fato não existe. Logo, a presunção de direito líquido e certo da fazenda pública é relativa, pois é possível que se prove o contrário com os meios de recursos judiciais. Ou seja, você pode pedir um processo judicial para ajudar você a falar que você não tem essa dívida que eles estão falando que você tem. Inerentes ao processo, mantido o respeito aos princípios claros de processo legal. Um contraditório em dupla defesa. Se não tiver isso, ele não vale. Trata-se, portanto, de uma fonte potencial de recursos públicos. Quanto à origem, a dívida ativa pode ser tributária ou não tributária, que a gente viu. E agora a gente vai explicar isso, né? A dívida ativa tributária diz respeito aos direitos a receber da Fazenda Pública relativa a contribuintes que não aquitaram com suas obrigações, não pagaram, no prazo devido. Além dos tributos,
propriamente ditos e devia a dívida ativa tributária engloba as multas de juros de qualquer outras obrigações que decorram dos tributos. Veja que, em si, a multa e os juros não são tributos, mas por terem sido originadas em um compromisso tributário não honrado, são classificadas como dívida ativa tributária. Já a dívida ativa não tributária são todos os demais créditos de que não decorrem de tributos, inclusive os de moeda estrangeira. Juridicamente, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais são tributos, mas, para fins de orçamento, não é assim considerado. Tá. A receita orçamentária, pois, pertence a um exercício que foram arrecadadas. Tá. Já a classificação da dívida ativa receberá a mesma classificação da receita principal. Lembre-se de que, por meio do tipo de receita principal, associado com as outras delas se originam como as receitas e multas. E juros de mora, dívida ativa, e multas, juros de mora, dívida ativa. Agora eu vou ler a coisa da Constituição, para terminar. Porque eu disse que só ia ler o básico, né? Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta de créditos respectivos, proibida a designação de casos de pessoas de tratações orçamentárias e dos créditos adicionais abertos para o que? Este fim. Parágrafo 9 do artigo 100. No momento de expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverão ser abatido o título de compensação, valor correspondente aos débitos, líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa, e constituídos contra o credor original pela fazenda pública, devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude da contestação administrativa ou judicial. E é isso, né? Depois eles falam de créditos, mas eu não vou ler isso não. Obrigado.